Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luanara. Esse aqui é o Sol. Ele é o meu filho caçula. E a gente veio hoje aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito de maternidade. Tcharam! É um assunto bem complexo, maternidade, né? E hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito dos palpites da maternidade, né? Como foi pra mim nas minhas 3 experiências de gestação, né, 3 partos, como foi nessa fase de palpites. Hoje, não digo que eu não recebo palpite, mas eu acho que 10% só do que eu recebia antes. Antes eu deixava muitas pessoas falar o que eu tinha que fazer, né? Eu deixava muitas pessoas se sentirem à vontade na minha vida. Ficava muito quieta para as pessoas também, sabe? Eu não era empoderada como eu sou hoje, né? Engoli muito sapo, engoli muita coisa dos outros, né? Não, filho, isso aqui não pode botar na boca. Não. E hoje eu aprendi a lidar com algumas coisas de uma forma assim mais leve, né? Eu aprendi que a vida é nossa, né? Então é a gente que decide quais são as coisas que a gente vai aceitar e o que a gente não vai. O que a gente vai fazer e o que a gente não vai, né? Então, agora eu cheguei, né, numa fase da minha vida que eu já entendo melhor essa questão dos palpites, né? Muitas vezes as pessoas saberem das nossas escolhas ou saberem daquilo que a gente quer antes que aconteça, gera abertura para as pessoas darem palpites, né? Quando você conta para as pessoas algo que você tem um plano de fazer, que você sonha em fazer, a pessoa já vai dar palpite, né? Então, uma coisa assim que eu deixei de lado é contar antes que acontecesse. Assim, muita coisa eu deixava assim para contar na hora, né? Para que as pessoas, para que evitar essa coisa do palpite, né? Em relação à gestação, a minha primeira gestação, eu não recebi tanto palpite, não. Não. A segunda já foi mais complicada, porque aí eu já morava na casa da minha mãe, eu já tinha me divorciado. Foi bem difícil lidar, eu sofri muito preconceito. Então, já foi mais difícil. E do Aquiel, por ser a terceira, e eu já ter passado pela situação difícil da segunda, então eu já sabia o que eu não queria, né? Então, sabendo o que eu não queria, já era mais fácil de lidar, né? Já era mais fácil de saber aquilo que era fazer bem pra mim, o que não fazia bem pra mim, né? Então, eu já nem abria mais espaço para as pessoas darem palpites, né? E o que eu determinava era aquilo e não tinha conversa, né? Assim, às vezes, né, é um defeito, mas isso me ajuda muito quando eu falo não é não, quando eu falo o que eu quero, e eu não deixo as pessoas determinarem na minha vida o que eu quero, né? Eu determino o que eu quero e eu faço e pronto. Se der errado, eu tentei, então é pra mim, sabe? Então, eu fiz muito isso, assim. Eu comecei a determinar o que era bom pra minha vida e fazia. E não dava muita chance, assim, para as pessoas. Ai, mas não, já não... Nem dava espaço, né? Tanto que tinha coisas, assim, com a Kiel, que minha mãe já conhecia meu jeito, né? Já sabe como que eu lidava, assim, com as questões da maternidade. Então, ela já sabia a minha reação, já sabia o que eu pensava, já sabia o que eu ia dizer, né? E embora o Aquiel, né, o terceiro filho, traz muito esclarecimento pra gente, assim, porque a gente já entende que tem coisa que a gente sonha em ser e não dá certo, né, porque a maternidade nos proporciona, assim, a gente adequar a nossa realidade,
né? E eu acho que é por isso que se chama maternidade real, né? Porque a gente adapta. Quer conversar? Porque a gente adapta da nossa forma, do nosso jeito de ser, a nossa realidade, né? Como eu já falei em outros vídeos, existem infinitas realidades de mães, né? E a gente tem que adaptar a nossa realidade. Às vezes aquilo. Não mexer lá. Às vezes aquilo que a gente idealiza tanto como mãe, como ser mãe, como maternidade, não vai dar certo, né? Uma coisa assim que eu tinha vontade de conhecer e trazer, né, tudo para nossa realidade é algo bem difícil também. Porque a gente idealiza algo e não dá certo, né? Eu tinha, assim, muita vontade, né, de conhecer, desde a minha primeira gestação, as fraldas de pano, né? Que eu ouvia muito falar, né? E como eu já era mãe naturalista, né? Quando eu me tornei mãe, eu queria muito conhecer. Só que na prática, não é bem assim. As coisas é difícil de aprender, é difícil de manter, é difícil dar trabalho. Então, não consegui adequar isso à minha realidade, né? E foi também uma decepção, porque eu queria muito e não deu. Então, com o terceiro filho, eu aprendi a lidar com isso, sabe? Das coisas que eu queria fazer, mas que não eram possíveis, que não eram reais para minha realidade, né? Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a ter mais paciência. E eu ainda tô nessa busca. Eu ainda tô procurando ter paciência, porque não é fácil, né? Eu acho que a paciência é o que ajuda a gente a fazer muita coisa, é o que ajuda a gente a lidar, né, com nós mesmos, com os nossos filhos, com a maternidade. Mas é algo muito difícil também de se trabalhar. E quando quando a criança tá chorando, ou quando ela já tá naquela fase que ela começa a berrar no meio da rua, que ela se joga no chão, como a Kel tá nessa fase, nossa, dá muita raiva. Dá raiva, assim, sabe? Ser mãe é sentir muita raiva durante o dia. E esse sentimento, ele machuca a gente, porque ao mesmo tempo a gente se sente culpada por sentir raiva de uma criança esperneando na rua. Você sente, assim, vontade de pegar e dar uma chinelada na bunda, né? Porque, poxa vida! E aí parece que todo mundo tá te olhando. Aí você se sente aquele peso, né, da sociedade em cima de você. E é uma fase que vai passar, mas é muito difícil de lidar, é difícil de atravessar as fases da maternidade. Porque é uma atrás da outra, quando termina uma já vem a outra, né? Então é bem difícil de lidar. E agora a gente tá lidando com essa fase da mudança, né? A mudança em si para uma criança é bem delicada, né? Já para nós também adultos já é delicado, então para criança é mais ainda. Porque quando a gente para processar uma mudança de ambiente, de energia, de se adaptar à nova realidade, é difícil, gera uns desconfortos na gente, né? Várias emoções também vêm à tona, então para as crianças também. E eu acho que é mais forte isso, né? Então a gente precisa ter muita paciência. E não é fácil, né? Eu passo meus nervosos diariamente, só que ultimamente os meus nervosos, eles estão ficando mais fortes, assim, sabe? Eu chego a tremer, né? Eu chego a ficar assim, ofegante, tremendo de nervosa, e eu acho que isso não tá me fazendo bem, né? Por isso que, assim, eu uso muito da fitoenergética. Fitoenergética é um remédio, né? Um santo remédio aqui em casa, porque a gente não utiliza remédio farmacológico, a gente utiliza fitoenergética. Então, mas é isso, a gente vai indo, né? Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Tendo paciência. Passando nossos nervosos, né, Kel? Mas, paciência. Até porque a gente é ser humano, a gente erra bastante, né? E a gente tá aqui pra aprender. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Beijo, Kel. Valeu!
próximo vídeo.